Seja bem-vinda a esses 10 dias para você ser liberta da autossabotagem. Assim como eu fui liberta e muitas alunas, você também será liberta da autossabotagem. Já te convido a silenciar um pouco, fazer as pazes com a mulher que você vem sendo, né, é muito importante a gente estar em paz com quem somos, e entender que a partir de agora você vai caminhar num próximo nível de consciência. O que eu vou falar aqui para você hoje vai te fazer ver coisas que você nem sequer imaginava, vai te fazer se aprofundar num autoconhecimento que vai quebrar o primeiro grilhão. Quebraremos um grilhão por dia até você estar liberta, até você romper, até você se libertar de todos os teus padrões negativos, ruins, aqueles padrões que às vezes parecem um elástico que te puxa, você dá 2 passos para frente e 5 para trás. Ai, que maravilha. Bora lá. Quero contar para você um pouco como que eu cheguei aqui, e isso vai ser o nosso bate-papo de hoje. Como eu cheguei aqui, da onde vêm essas descobertas e como elas serão essenciais para você ser a mulher, a sua melhor versão, aquilo que a gente sempre escuta, a protagonista da sua vida, para você ser uma pessoa que coloca a meta no papel e vai e caminha até atingir, para você ser uma mulher organizada de dentro para fora, para você deixar de lado o hábito, o péssimo hábito da procrastinação e ser alguém que caminha diligente, constante, até chegar em paz no processo, sem você estar desesperada, sem você estar se odiando, sem você estar com um chicote na mão, se obrigando a viver um processo às vezes pesado, árduo, ruim, que te deixa para baixo, que talvez até te deprima, como a gente vê tantas mulheres aí hoje ansiosas, deprimidas, com esse chicote na mão. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas se prepara, querida, que o conteúdo que eu estou aqui para te revelar é exatamente isso. E eu vi isso acontecer na minha vida, vi acontecer na vida das minhas alunas, e agora é a tua vez! Oh, Glória! Oh, coisa boa! Bora lá. Eu me tornei terapeuta comportamental em 2018. Em 2018, eu adentrei o mundo do comportamento humano. Eu já era professora, já era interessada no processo de aprendizado de mulheres adultas, já gostava muito de andragogia, que é justamente esse processo de levar mulheres adultas a adquirirem conhecimento transformador. Você não entra num curso para sair igual, você não aprende uma habilidade nova para sair igual, né? Você não entra num processo terapêutico para sair igual. A busca é sempre pela transformação. Então eu comecei esse processo em mim e amei tanto viver essa jornada, amei tanto essa transformação que eu vivi, que eu passei a trabalhar com isso e migrei de professora em sala de aula, ensino médio, ensino fundamental, professora particular, para me tornar terapeuta de homens, mulheres, né? Fui lá abrir meu escritório e comecei a atender. Quando eu comecei a atender, eu via uma mudança incrível com as ferramentas que eu já tinha aprendido. Ferramentas essas baseadas na programação neurolinguística. Como a neurociência avançou muito desde o início dos anos 2000 até aqui, a programação neurolinguística ela vinha romper com velhos padrões, velhos hábitos. Então, por exemplo, eu consegui fazer um coach meu que roía a unha a vida inteira, parar de roer a unha. Tinha uma outra menina que se tornou fisiculturista, tem até um depoimento dela lá, uma live com ela no meu Instagram. Eu tinha uma outra que tinha muita dificuldade de perder peso, perdeu 14 quilos ao longo dos 3 meses de processo, né? Eu tinha outro casal que tinha muita dificuldade em se dar bem e ficar juntos, hoje estão juntos, ela conseguiu engravidar também ao longo do processo. Eu vi essas transformações acontecendo a partir dessa programação neurolinguística, são os exercícios que nós vamos trabalhar à noite, tá? Então, às noites, eu vou te mandar áudios com base na programação neurolinguística. Porém, o que acontecia era que depois que o processo acabava, depois dos 3 meses, muitas pessoas abandonavam aquelas mudanças, aquelas transformações, ou seja, elas viviam um pico de transformação e depois, voltavam. E isso é muito comum, nós chamamos de reincidência.
É por isso que é comprovado que uma pessoa, por exemplo, que já sofreu com drogas, ela vai se internar no tratamento pelo menos 3 vezes. Ela vai cair e levantar pelo menos 3 vezes. A mesma coisa com quem tem problema com alcoolismo e a mesma coisa em outros hábitos, que você também já deve ter vivido aí. Ah, emagreci, depois engordei de novo. Me organizei, arrumei, deixei o armário um brinco. Quando eu vi, já estava tudo arrumado de novo. Ganhei uma grana, fui investir, fui fazer coisa. Quando eu vi, eu já estava sem grana de novo. Ou seja, existem sim padrões nossos mentais que nos puxam aos velhos hábitos. E ao perceber aquilo, eu me adentrei num estudo da neurociência chamado inteligência positiva. Inteligência positiva foi um estudo feito com mais de 500 mil pessoas, que deu origem a um método e a um livro chamado Inteligência Positiva, onde também, com base na neurociência, ficou comprovado que nós temos um cérebro trino. Nós temos 3 partes no nosso cérebro, todos nós. Uma parte nossa instintiva, que quer sobreviver e chegar aos 15, 16 anos, né, que é a idade que a gente pode procriar e ter filhos. Nós temos um cérebro emocional que quer se conectar, que quer ser aceito, que quer pertencer, e nós temos um cérebro humano realizador que quer viver um propósito, que quer construir um legado, que quer manifestar o espírito, que quer viver as promessas de Deus. Eu e você, amada, nós fomos feitas para percorrer essa jornada com o nosso neocórtex, que é esse cérebro de Cristo, a mente de Cristo no governo. Eu e você, amada, nós fomos feitas para estarmos debaixo do governo do Espírito, porque eu e você, nós somos um Espírito, vivendo uma experiência humana. Então, toda vez que a tua alma, que as tuas emoções, que o teu sentir abraça e tira a chave desse governo, ou toda vez que a sua vontade de sobreviver é maior, que o seu instinto é maior, que o seu medo das coisas que você talvez tenha que passar, né, dos desafios que você vai passar, ganha, vence, você fica presa ou num governo almático, né, que a gente vê muito aí pelas igrejas, cristãos almáticos. Vamos pensar o que é um cristão almático, Andréia? É uma pessoa que quando vê, tá irada, quando vê, tá sem paciência, quando vê, tá contando uma história, quando vê, tá com ciúmes do marido, da esposa, quando vê, tá gastando dinheiro em superficialidades, quando vê, tá dizendo sim para os outros, querendo dizer não, não consegue dar limites. É o cristão almático, né? A nossa alma, ela aprende a se converter para fingir que é ela, que é o espírito que está no governo. Mas eu percebo passos dessa natureza adâmica. E qual é a natureza adâmica? É quando você está presa em glutonaria e a comida acaba te governando, ou você está presa, por exemplo, na preguiça, e você não consegue romper para ser uma mulher que lê a palavra, para ser uma mulher que faz um devocional de qualidade, para ser uma mulher que ora, realmente conectada com Deus, não é essa oração decorada ou para as pessoas verem, não, aquela oração do fundo do teu espírito, que dialoga e te conecta com a vontade de Deus para sua vida. Se você vive isso, você não vai viver procrastinando, você não vai viver com preguiça, você não vai viver com medo, não tem como. É como a palavra diz, a gente não tem como servir dois senhores. Ou você está servindo ao Espírito, que é essa mente diligente, que fala e faz, que cumpre, que tem algo natural, uma disciplina leve, não aquela disciplina rígida, engessada de coronéis, não, uma disciplina leve. Ou você está presa, ou na sua alma, ou na sua natureza adâmica. Esse cérebro trino, o que acontece, Andréia? Eu não aprendo em lugar nenhum a sair desse modo sobrevivente que foi tão trabalhado ao longo da minha infância e ir para o cérebro realizador. Eu não aprendo isso na igreja, eu não aprendo isso na escola, eu não aprendo isso com os meus pais, ninguém nunca me ensinou. Como que eu deixo de ser uma pessoa medrosa para me tornar uma pessoa corajosa? Como, Andréia, que eu deixo de ser essa pessoa que procrastina para me tornar alguém realizadora? E aí, às vezes, a gente vê alguns hacks. Por exemplo, comece a falar na frente do espelho. Eu posso, eu consigo, eu vou. Comece a se vestir, a se comportar e a fazer movimentos corporais dizendo que você é capaz de todas as coisas,
que você tudo pode em Deus. E isso funciona? Funciona, desde que esteja alinhado e aliado à sua cura interior. Há curas intensas, profundas que você precisa viver. Curas nas suas crenças, naquilo que você entende que são as suas verdades e os seus paradigmas. Amém? Então, bora lá. Quando eu entendi que então eu tinha, né, no meu cérebro, e você também tem, porque o nosso cérebro é igual, uma parte realizadora, eu aprendi também, né, eu me formei com o professor, o autor do método, o escritor desse livro foi o meu professor, o Cesar de Chamini. Hoje ele dá aula para milhares de pessoas, enfim, todos terapeutas, tá? Você tem que ser terapeuta para fazer aula com ele. Eu aprendi como sair desse cérebro que está ali se sabotando, que está ali te paralisando, que está ali te trazendo pensamentos, mensagens ruins, e ir para esse cérebro, que é o meu cérebro que acredita ser capaz, que é o meu cérebro que quer escutar a Deus, que é o meu cérebro que se baseia por aquilo que a palavra diz que eu sou, que é uma parte minha que está conectada com o próprio Deus, porque o teu espírito está conectado com o próprio Deus. Eu preciso sair desse lugar material, adâmico, apegado aqui, terra, para ir para esse lugar espírito, fogo. Amém? E como que o Xizard, que é o autor do método, nos ensina a fazer isso? Através da atenção plena. Por que, André, atenção plena? Porque nós temos, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas nós temos várias dimensões de consciência. A primeira dimensão de consciência é essa, daquilo que eu vejo. Mas o que a palavra fala? Que fé não é aquilo que eu vejo com os meus olhos, amém? Fé é aquilo que eu vejo com olhos espirituais. É a fé no que não se vê, amém? Então eu preciso estar numa dimensão da minha consciência aonde eu não enxergo, mas eu vivo, ajo, creio, me movimento com base naquilo. E essa dimensão, ela se chama presente. Ela se chama hoje. Ela se chama agora. O grande truque de Satanás para te manter aprisionada, sendo uma mulher que realiza pouco, é a distração. Satanás te distrai quando ele te conecta com o passado daquilo que foi e você fica presa nos pensamentos de ontem. Ai, eu fiz aquilo, ai, eu errei, eu fazer aquilo, ai, não devia ter feito tal coisa. Às vezes pode ser um passado de agora. Por exemplo, você queimou um bolo, você queimou uma lasanha, você errou o arroz. E aí você fica se martirizando, às vezes, dias, horas, por causa daquilo. Você talvez tenha falado uma palavra ruim para o seu marido, você talvez tenha sido muito enérgica com alguém do teu trabalho. E aí você passa muito tempo remoendo aquilo, remoendo esse passado que pode ser recente. Ali você está no modo distração, padrão sabotador. Ou você também pode se sabotar, e a gente vê isso muito comumente, no futuro. Ai, o que eu vou fazer amanhã? Ai, eu devia estar fazendo tal coisa. Ai, era para eu estar vivendo tal coisa. Era para eu já estar fazendo isso. Era para eu já estar não sei o que lá. Ou seja, eu não estou no presente. Ou eu estou presa nesse passado ou nesse futuro. É comprovado, tá, que 80% dos teus pensamentos hoje são iguais aos seus pensamentos de ontem. Nós vivemos um looping de pensamentos repetidos. Por isso é tão fácil você entrar num padrão. E por isso também é tão difícil sair desse padrão. Amém? Quando você entra em padrões e eles se solidificam, depois, para você se libertar desses padrões, você precisa pagar um preço. E aí o preço que você já está pagando é fazer o TC todos os dias assim que você acorda, amém, irmã? E se você acorda antes das 7 da manhã, você faz às 7 da manhã comigo. Aleluia? Bora lá então. Então, o que esse exercício de atenção plena ele faz, Andréia? Ele faz com que eu traga a minha atenção, o meu movimento, a minha capacidade de execução, aquilo que eu tenho para o aqui e agora. E quando eu faço isso, uma mágica dos céus acontece na minha vida. Eu me conecto com o único momento que existe, o aqui e o agora. A gente gosta de ver TV porque a gente vai viver aquela vida daqueles personagens. A gente gosta de ficar no Instagram porque eu vou viver aquelas fotos, aqueles pratos, aquelas viagens.
mas na verdade só existe uma realidade na sua vida e é a sua. E é a partir dessa realidade, e é a partir de quem você é hoje, e a partir da força e exatamente o estado que você está hoje, que é possível promover uma mudança. Por isso que Jesus fala: "Venha como você está". Não é a Andreia do futuro e nem a Andreia do passado que pode promover alguma mudança significativa na minha vida, é a Andreia de agora. Já te convido a fazer uma inspiração profunda, já te convido a se conectar com essa frase, já te convido a você declarar por fé, se você ainda não acredita no que eu estou te dizendo, coloque o seu nome, ao invés de falar é a Andréia, e fale: "Sou a eu, sou a", é a Andréia, é a Beatriz, é a Maria, é a Jomar, é a Rafaela, que eu sou hoje, que vai viver as realizações, as transformações que eu quero para 2024, que vai viver o chamado de Deus para minha vida, que vai viver um propósito capaz de manifestar o reino que a criação anseia. O mundo anseia pela manifestação das filhas do Senhor, e eu, como filha do Senhor, sou eu como eu estou, com meus defeitos, com as minhas qualidades, com a minha quantidade de filhos, com a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco. É a você de agora, não é a você do futuro. É hoje que você decide se tornar essa mulher que você sabe aí dentro que você pode ser todos os dias, hoje. Ok? Então, os exercícios de atenção plena que eu estou colocando no grupo são exercícios que devem ser feitos 15 minutos diariamente. Nós vamos começar com práticas curtas para você ir incorporando. Você vai perceber o seu pensamento se desviando e isso é super normal. Esse é o exercício. Assim como quando eu treino meu bíceps, eu faço 3 séries de 15. Eu também vou fazer essas 3 séries de 15. O pensamento desvia, eu trago ele de volta. Desvia, eu trago ele de volta. Desvia, eu trago ele de volta. É um exercício de você compreender e repita, anote essa frase. Você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que pode observar, escutar e decidir a partir dos seus pensamentos. Por isso a palavra de Deus nos convida a buscar a sabedoria. Porque quanto mais sábios forem os seus pensamentos, quanto mais cheio de bom senso, de discernimento, mais espirituais, mais eles vão te empoderar. O empoderamento real, ele não acontece fora, comigo me maquiando, pintando meus cabelos e querendo ser parecida com a Angelina Jolie. O empoderamento real acontece dentro de mim a partir de novas perspectivas e um modo de pensar que me transborde, que me tire os limites. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pois bem, a partir de hoje, você é minha convidada para essa jornada de fazermos os TCs todas as manhãs e fazermos um exercício de visualização todas as noites, para que você comece a ancorar, para que você comece a perceber, para que você comece a vislumbrar a mulher que você vai se tornar. Pois bem, o quinto passo dessa jornada é a sua ciclicidade. Por isso eu converso e dialogo e estou aqui com um curso para mulheres. Tanto é que é Libertas da autossabotagem. Nada contra nenhum homem que participe, mas o curso é Libertas da autossabotagem. Vamos entender o que a tua ciclicidade contribui para você procrastinar ou não. Você talvez, se me acompanha há mais tempo no Instagram, já deve ter me ouvido falar que você é cíclica. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Quando Deus nos deu um útero, Deus nos transformou nos portais entre o mundo espiritual e o mundo material. E junto com essa grande responsabilidade de sermos um portal, vem a capacidade de gerar vidas. Mas nós geramos vidas porque nós temos uma natureza de Deus criativa em nós que nos leva também a querer criar outras coisas. Então eu gosto, por exemplo, de criar plantas, eu planto suculentas e vou replantando, eu tiro uma muda de manjericão e planto ela em outro lugar, de erva doce planto ela em outro lugar, aí eu planto as minhas cebolinhas, aí o que mais que a gente gosta de fazer? Aí eu estou fazendo agora sketchbooks, aí tem também, que mais que eu amo fazer?
cozinhar quando a gente vai fazer alguma coisinha mais diferente, né. Que mais que a gente gosta? Criar os conteúdos aqui para vocês no Instagram, criar posts no Canva. Nós nos tornamos criativas e nós amamos fazer várias coisas. Talvez você goste de dançar, talvez você goste de desenhar, talvez você goste de escrever poesia, eu não sei. Eu sei que essa criatividade em nós é algo inerente ao sermos cíclicas. E essa potência cíclica, ela também vem com hormônios que são diferentes em cada fase dos nossos 28 dias. Assim como a lua no céu, uma hora está cheia, nós também estamos cheias, com libido alto, querendo conectar com as pessoas, querendo conversar com todo mundo, mas depois ela também mingua, e eu fico desanimada, e eu fico intolerante, eu já não quero mais papo com ninguém, e eu prefiro ficar fechada no meu quarto assistindo uma série. E aí depois a lua fica nova, e aí eu começo a borbulhar planos de novo em mim, e pensar nas sementes que eu quero plantar, e pensar nas coisas que eu quero viver, e eu volto a sonhar, e aí tem uma fase que eu pareço uma criança cheia de energia, toda toda para fora, toda lua crescente, eu tô crescendo, tá tudo crescendo, a vontade crescendo, a energia crescendo. Isso é a ciclicidade, eu vou e venho, eu vou e venho. E se eu não reconheço esses padrões, amada, se eu não sei como eu estou em cada dia, se eu não sei como eu me comporto na fase ovulatória, na fase estrogênica, na fase, da queda hormonal, fase lútea, na minha menstruação, no meu sangrar, eu desconheço a minha potência criadora. Por quê? Porque eu estou sempre esperando estar do mesmo jeito. Existe uma mentira desse mundo industrializado, desse mundo antinatural, desse mundo que jaz no maligno, que diz que a gente tem que ser todo dia igual. E isso não é, isso é uma inverdade. Você não é todos os dias igual. Você é cíclica. Abrace a sua ciclicidade. Se permita ciclar. Aceite cada fase. E cada fase traz uma potência. Por isso, em cada aula, a partir de agora, a gente vai trabalhar, né? São 4 fases e são 4 hormônios diferentes e são 4 estágios. A partir de amanhã, a gente vai trabalhar em cada um deles para você perceber como você pode, a partir da atenção plena e a partir de um autoconhecimento mais profundo, perceber como você está, para que você haja, realize, faça coisas. Então, quando eu estou mais criativa, eu vou fazer tal coisa. Quando eu estou mais intolerante, eu vou fazer outra coisa. Amém? E aí, Andréa, mas como que eu faço, por exemplo, quando eu tenho que sair para trabalhar todo dia? Você se permite. Você não fica se cobrando. De novo, você se liberta desse chicote na sua mão. Amém? É, apesar de eu ter vivido muito profundamente, né, várias variações e melhoras com a descoberta da minha ciclicidade, e de novo eu ensino isso, tem também muitos depoimentos no meu Instagram, basta você dar uma rolada que você vai ver muitas mulheres falando: "Meu Deus, que incrível! Meu Deus do céu, André, o que que é isso? Como é que eu não soube disso antes?". Mulheres que às vezes passaram 30, 40 anos menstruando sem saber a potência que é o teu ciclo hormonal. E como ele te aproxima de Deus, e como ele te aproxima da tua verdade, e como ele te leva a se enxergar de uma maneira mais genuína. É isso, são esses os frutos que a gente colhe quando a gente abraça a ciclicidade. Eu ainda percebia que haviam pontos meus onde eu procrastinava. Eu vou dar uma pausa só, gente, que está muito forte o sol aqui, porque é para vocês me enxergarem melhor. E acho que melhorou, né? Que tava muita luz do sol aqui na minha cara, né? Tá um calor aqui em Curitiba City, né? Então, apesar de já ter, né, abraçado a minha ciclicidade, ter entendido como eu sou em cada uma das fases, enfim, estar me mapeando, isso é algo que nós vamos fazer juntas também ao longo das visualizações e dos TCs. Eu só tô aqui se olhando. Eu também percebi que existiam algumas coisas, as coisas mais profundas da minha alma. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. A minha relação com a comida, tinha uma relação com a minha alimentação bem difícil de curar, a minha relação com o meu feminino. Então eu ainda percebi, assim, uma certa raivinha, sabe, de homem, do meu marido, assim, uma certa necessidade, sei lá, de ser servida, de ser cuidada, sabe, uma coisa meio tipo, parece que, enfim, parece que meu pai não me cuidou o suficiente, eu queria que meu marido fizesse esse trabalho, enfim. Eu via coisas profundas na minha alma que eu não conseguia tratar, nem com a programação neurolinguística,
nem com a inteligência positiva e nem com o conhecimento da ciclicidade. Então, gente, eu dei um mergulho ainda mais profundo no pensamento sistêmico. E o que é, André, esse pensamento sistêmico? É você saber que existem coisas suas que você faz, existem talvez algum hábito teu, né? Sei lá, por exemplo, se você fuma e todo mundo na sua família fuma, se você é gordinha e todo mundo na sua família é gordinha, né? Estou dando esse exemplo que é o meu. Se você tem uma dificuldade de. Todo mundo na sua família é divorciado, né? Seus pais se divorciaram, seus avós se divorciaram, enfim, e você tem uma certa dificuldade hoje, ou você já se divorciou, certo? E essas repetições, gente, elas vêm desse pensamento sistêmico. E como que ele funciona, Andréia? Só para vocês entenderem. Existe um campo, tá? Que é um. Lembra que eu falei lá das dimensões da consciência, né? Existe um campo que também é um campo consciente, o qual a gente não enxerga, mas que é a origem da tua e da minha alma. E lembra que eu falei que a alma ela quer muito estar no governo? Lembra que eu falei no começo da aula que a alma quer muito pertencer, que a alma quer ser aceita, a alma quer encontrar um lugar? Isso, gente, é extremamente profundo, porque isso vem desde a nossa ancestralidade. Como assim, Andréia? Nós, Homo sapiens, só sobrevivemos por termos essa necessidade de conexão, por termos a necessidade de sermos queridos, aceitos, amados, pertencentes. Os outros humanos que andavam separados dos seus bandos morreram, foram exterminados. Os sobreviventes eram aqueles que gostavam de estar em família. E a família, para quem tem aí, sabe muito bem que é nós. É nós. A família, gente, assim como você herdou o nariz do seu pai, a cor de cabelo da sua mãe, assim como você herdou o jeito de falar, né, que é igual das suas irmãs, você também herda comportamentos. Isso é comprovado hoje pela epigenética, né? Em ratos, em macacos e em seres humanos também. É comprovado pela epigenética. Hoje a medicina da epigenética ela já está avançadíssima. Eu posso te falar isso como 2 mais 2 são 4. Então, André, você quer dizer que talvez a minha dificuldade de parar de fumar é porque minha avó também fumava? Sim! A minha dificuldade de largar a doce é porque, na verdade, sei lá, meu pai, meu avô, sei lá, também é. Sim! Porque na tua alma, que é algo que te integra, algo que te constitui, existe uma necessidade de pertencer, de ser parte. Então é como se fosse assim, querida, para você ser parte, você precisa ser gordinha. Então, bora ser gordinha, bora resolver isso aí. Se é só ser gordinha, vamos. Onde é que eu como? Onde é que eu sento para comer? Ó, na nossa, aqui no nosso clã, a gente tem que falar alto, berrado, com a mão. Então é assim que eu vou falar. Eu vou falar igual. A gente não aprende apenas pela repetição. Por isso que é comum, eu gosto sempre de dar esse exemplo, como acontece aqui com o meu filho ele não convive com o meu sogro porque nós moramos num estado e meu sogro mora em outro. Meu filho vê o meu sogro 4 vezes ao ano, mas o meu filho é o xerox do meu sogro em comportamento. Ou seja, não precisa ser só alguém que você convive, que você vê sempre. Percebem? Essa é a força do sistema. E se você entende do pensamento sistêmico, se você começa a ampliar a sua visão para perceber que talvez você não seja só preguiçosa, talvez você não seja só procrastinadora, talvez você esteja emaranhada em algo que você precisa de força suficiente para olhar e falar assim: olha, família, eu amo vocês, tá? Mas eu decidi que eu vou quebrar o padrão e eu não vou ser gordinha. Ó, família, eu amo muito vocês, mas eu decidi que eu vou quebrar o padrão e eu não vou ser quebrada. Eu não quero ser quebrada financeiramente, eu quero ser uma pessoa próspera. Percebe como é um passo é, é, mais profundo que talvez você não seja nem. Meu Deus, como é que eu começo a dar esse. Meu Deus, mas de que jeito? É isso que nós vamos viver, tanto agora nesses 10 dias da jornada, como principalmente na imersão levemente, que começa no dia 15, o último dia da jornada, é o primeiro dia da imersão, e de lá nós vamos seguir mais 28 dias, nós vamos fazer os ciclos completos, né? O teu ciclo hormonal completo, para você finalmente fazer as pazes com o tempo. Andréia, quando eu for liberta da autossabotagem, o que vai acontecer comigo? Primeira coisa, você vai se sentir mais leve.
Você vai se sentir mais de bem com a vida. Você vai se sentir uma mulher mais cheia de energia, porque a leveza ela faz com que a gente queira fazer mais. Outra coisa que eu me comprometo com você, você pode ser alguém que vai devagarinho. Talvez você não vá no ritmo que você gostaria, talvez você não vá na velocidade que você gostaria, mas você não vai mais parar, porque o que vai brotar de dentro de você vai ser um motivador suficiente para te levar até exatamente o lugar que você quer. Percebe? Então, se o que você quer é emagrecer, você vai até chegar lá. Né? Eu estou no meu processo de emagrecimento há 2 anos. Até agora eu perdi 12 quilos. É pouco para 2 anos, mas eu estou em constante processo de perda de peso. Eu estou em constante processo de regeneração, me tornando de novo, sendo a cada dia essa nova mulher. Ok? E várias outras coisas. Eu não vou prometer para você, você nunca mais vai procrastinar. Você nunca, não, não tem esse nunca mais. Agora, o que eu te prometo, que a gente entra aqui em acordo, é que você vai ser uma pessoa que, com leveza e energia, na hora do tropeço, vai se entender e vai prosseguir. Na hora que pode se puxar, vai se cobrar mais, vai se exigir mais e vai adiante. Além, claro, de adquirir um conhecimento extremamente profundo, extremamente revelador, aqui bem condensado para você, bem espremidinho aqui de tudo isso que a gente já falou, já faz anotação se você quiser já se aprofundar, ok? É um conhecimento que você não vê em nenhum outro lugar. Eu tenho certeza que você não escuta o que eu falo em nenhum outro lugar, ok? Principalmente do jeito que eu faço e com o alinhamento que eu faço, com as práticas que eu faço e que eu ofereço aqui gratuitamente, porque eu entendo que esse é o meu chamado, foi para isso que Deus me chamou. E eu quero terminar essa aula fazendo uma oração, amém? Quero terminar essa aula orando. Quero terminar essa aula declarando, declarando sobre as nossas vidas. Deus querido, Paizinho amado, Tu és o dono do tempo, Senhor. Tu és o dono do tempo. Eu oro para que cada mulher que esteja me ouvindo hoje, a partir de já, comece a fazer as pazes com o seu tempo natural. A sua palavra fala que há tempo para todas as coisas. A sua palavra fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Que nós possamos descansar em Ti, que a nossa mente possa estar cativa em Cristo Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que você tem para fazer nas nossas vidas possa encontrar o nosso coração e o nosso espírito humilde o suficiente para todo o aprendizado, para todo o bom depósito, para toda a benfeitura da tua obra, Senhor. Você nos promete que aquele que começou é fiel para completar. Nós cremos em Ti, Senhor. E nós colocamos as nossas angústias, as nossas ansiedades, nós colocamos as nossas amarguras, nós colocamos, às vezes, a nossa falta de capacidade diante de Ti, Senhor. Vem e sopra o seu vento, aleluia. Espírito Santo do Senhor fala com cada mulher. Espírito Santo do Senhor, sopra, sopra o teu propósito, sopra o teu chamado. Espírito Santo do Senhor, revela as tuas verdades, que não seja Andréia que fala, mas que seja você, tua voz, tua boca, o teu agir, o teu mover e o teu querer. Oh, Deus querido, tu não nos fizeste, não nos criaste para estarmos prostradas, procrastinando, para caminharmos em desesperança e nem em doenças, nem mentais ou emocionais ou físicas. Tu nos fizeste, Senhor, perfeitas para que nós realizássemos a sua boa obra. Sede e fome de sermos mulheres que correspondem contigo. Sede e fome de caminharmos aquilo que você nos propôs. Sede e fome de termos cada vez mais clareza de quem somos em ti, de toda a potência sua em nós. E ao mesmo tempo toda a humildade para reconhecer que sem ti não somos nada. Toda a humildade para reconhecer que é o seu espírito, que é o seu espírito em nós que nos fortalece, que nos capacita, que nos unge. A sua unção está debaixo do seu chamado e nós queremos ser aquelas que cooperam. Nós queremos ser aquelas que cooperam e não aquelas que inventam desculpas, não aquelas que se justificam, não aquelas que se vitimizam, não aquelas que deixam para amanhã. Pai, é hoje.
O único tempo real é hoje, e eu te agradeço por hoje, e nós te entregamos o nosso hoje, e todos os próximos 10 dias dessa jornada para a honra e glória do seu nome, Deus poderoso. Vem conosco, seja bem-vinda, glórias a Deus. Te vejo amanhã.